Durante essa pandemia, antes da pandemia, nós celebrávamos ela de mês em mês. Durante essa pandemia, eu resolvi espaçar um pouquinho mais esse tempo. Nós vamos voltar em breve, celebrar de mês em mês, mas eu resolvi espaçar ela um pouquinho mais, de tempos em tempos, para que talvez aquilo que nós fizemos, algo tão precioso, que nós talvez fizemos um ato religioso, ou talvez até olhamos para ela como uma rotina, ou como aquele culto do mensal, do domingo, onde nós celebramos a ceia, para que alguns valores fossem resgatados. Então eu decidi de tempos em tempos nós fazermos isso, e de tempos em tempos eu trazer uma palavra específica sobre o que significa esse momento. E hoje nós vamos fazer justamente isso. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais do que significa isso. E o título hoje é Uma Sagrada Comunhão. Eu trouxe na última vez que eu falei especificamente sobre ceia, como nós expressamos a nossa adoração e a nossa devoção a Deus e a nossa comunhão entre irmãos. Mas ela não deixa de ser um momento sagrado. Talvez não um ato ou uma expressão religiosa, como muitos dizem assim, vamos à santa ceia do Senhor. Ela é santa sim, não por causa da cerimônia em si, mas pelo que ela traz, pelo que ela envolve. E hoje eu queria falar para você por que ela é sagrada, por que não deve ser um ato qualquer. Antes de eu levantar aqui algumas perguntas, eu quero ler o texto inteiro, que nós costumamos ler dentro da ceia. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, do verso 23 em diante. Não foi Jesus que escreveu isso aqui, as palavras de Jesus são lembradas através do que Paulo instrui uma igreja que estava celebrando o momento da ceia de uma maneira totalmente errada e corrompida. E ele nos traz essa instrução. Se você puder abrir 1 Coríntios, no capítulo 11, nós vamos ler do verso 23 em diante. Paulo fala assim, pois eu recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros, e se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. E ele termina a instrução dizendo assim: quanto ao mais, quando eu for, até vocês no caso, lhe dareis instruções. O que é a ceia do Senhor? De fato, como ela deve ser celebrada? Quando ela deve ser celebrada? Quem pode participar dela? São perguntas que, por mais que nós já estejamos há tanto tempo nos reunindo, por mais que nós já celebramos há tanto tempo, elas às vezes não encontram resposta em nós, ou encontram apenas uma resposta religiosa. É muito comum você ver pessoas que já caminham um certo tempo com Deus dizerem assim: não vou celebrar a ceia esse mês porque andei pisando na bola em algumas coisas. Hoje eu nem vou na igreja porque eu não estou me sentindo bem, não estou me sentindo assim tão próximo de Deus. E não, hoje principalmente é culto de ceia, então eu não vou estar celebrando lá porque eu quero estar em dia com Deus para daí eu celebrar. Isso é um ato religioso, não é o que
nós pedimos? Evidentemente que você não foi feito, ou Deus não te chamou para celebrar a ceia de qualquer maneira, porque Ele deu aqui algumas instruções específicas. Mas a primeira coisa que eu gostaria que você guardasse no teu coração, a ceia, meu amado, do jeito que nós celebramos hoje, em primeiro lugar, ela foi instituída por Jesus. Ela já tinha a sua sombra de cerimônia, ela já tinha o seu esboço de do que ela simboliza, mas em primeiro lugar ela foi instituída por Jesus. Eu vou tentar explicar para você aqui de onde ela veio, mas o primeiro ponto que você precisa guardar é que quem é o foco disso que nós vamos fazer aqui daqui a pouco? Quem é o foco? Jesus é o foco. É por causa dele, eu preciso entender que se ele é o foco, por que é que às vezes eu coloco em mim a condição de celebrar ou não celebrar a ceia? Nós colocamos muitas vezes em nós, não, eu estou bem essa semana, guardei meu coração, não tenho nada contra ninguém, então eu vou celebrar a ceia. Eu coloco em mim, não, se as coisas que eu fiz, a lista que eu coloco de moralidade, daquilo que é ser uma pessoa correta, e eu coloco aquilo que é ser digno diante de Deus, então eu posso. Nós colocamos muitas vezes condições em nós para celebrarmos a ceia, quando não foi isso que Ele pediu. Quando não foi esse tipo de performance qualificada para ser aceito por Deus. É preciso que você entenda algo substancial no Evangelho, que é primordial do Evangelho. Não depende de você para ser aceito por Deus. Não depende do teu desempenho para que o Senhor te dê alguma resposta. Entenda isso, querido. A grande maravilha do Evangelho e a grande diferença do cristianismo para qualquer outra religião do mundo é que não depende de você. Todas as outras religiões e filosofias do mundo na história, todas elas vão exigir que o seu adorador ou que o seu devoto deixe de fazer coisas, ou ele faça coisas extremamente sacrificiais para que o Deus daquela religião, para que o guru, para que o seu eu interior renasça. A grande maravilha do cristianismo é que Jesus veio e fez o que era impossível para você fazer. Impossível para nós é vivermos uma vida absolutamente correta. Impossível para nós é vivermos uma vida isenta de erros. Impossível para nós é até mesmo realizar atos de bondade plenos, sem falha nenhuma, de egoísmo ou um desejo de ser reconhecido por aquilo que eu fiz. Todos os nossos atos de justiça nunca são imaculados de erro. Por isso é que Deus teve que se manifestar e fazer aquilo que nós não poderíamos fazer, querido. É claro que tudo isso que eu falei não te dá uma licença para você viver uma vida permissiva, porque do contrário, você não entendeu nada daquilo que Jesus fez. Mas tudo isso nos dá o quê? Uma liberdade de nos achegarmos a Deus. Não porque conseguimos qualificar os 10 itens da nossa lista, somos corretos, somos dignos, agora eu participo da ceia do Senhor. Isso é moralidade, isso é legalismo, ou isso é um falso senso de santidade, porque a santidade daí se torna aquilo que eu consigo e que você não consegue fazer. É claro que eu não estou falando daquele pecador impenitente, todos nós pecamos e todos nós erramos, e é isso que eu quero dizer, que você pode se achegar ao Senhor independente dessa performance. Mas evidentemente precisamos viver uma vida penitente do Senhor, diante do Senhor, significando o quê? Que eu preciso me arrepender de muitas coisas, sim. Isso não me dá licenciosidade para pecar indiscriminadamente, porque Deus já fez tudo que eu precisava e pronto, agora eu sou aceito. Não é isso. Quem vive assim não entendeu qual é a clareza do Evangelho. O Senhor quer que nós nos acheguemos a Ele, com a liberdade, com a consciência de que o foco é Ele, foi Ele que fez, Ele que instituiu. Agora, olhe comigo de novo para o texto lá, por favor. Eu quero dividir em algumas partes aqui. Veja o mesmo capítulo, o verso 23 até o 26. Acompanhe de novo lá. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse. Algumas traduções vai pegar assim, tomou um pão, um único pedaço. É essa figura que eu gostaria que você guardasse na tua mente. Ele tomou um único pedaço. Isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Quando ele diz assim, fazer isso, ele está dando uma ordem. Ei, daqui por diante, faça isso. Por semelhante modo, eles cearam, era a Páscoa, eles celebraram ali a Páscoa, e depois lá da ceia deles, depois de algumas conversas,
ele para e fala assim, tomou também um cálice dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que o beberdes. Todas as vezes significa uma ordenança contínua. Dali por diante, depois que Jesus ressuscita, passa ali 40 dias aparecendo para muitos dos seus discípulos, depois para mais de 500 irmãos, quando Paulo escreve, muitos deles ainda estavam vivos, eles começaram a se reunir, geralmente uma vez por semana, e em cada reunião deles, eles faziam uma celebração, cada um trazia alguma coisa, a chamada, o que nós conhecemos hoje ainda a festinha americana, né? Cada um traz alguma coisa, e todas as semanas em que eles se reuniam, eles celebravam o que alguns cristãos chamaram depois de a festa ágape. E dentro dessa celebração, em um momento eles paravam, como Jesus fez, querido. É para isso que você precisa olhar para o texto e entender que, quando Jesus instituiu a ceia, Ele não fez como nós fazemos hoje. Nós paramos lá, nós pegamos já o cálice, nós já pegamos o pão, e nós oramos e consagramos e fazemos em memória dEle. Ele faz no meio de uma das refeições, de uma festa israelita, celebrando a saída do êxodo lá do Egito. Agora, dentro desse dia, você olha para ali e percebe assim, quem é que participa da ceia? Algumas igrejas vão proibir algumas pessoas de participar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que ter se batizado, você tem que ter feito isso, tem que ter feito uma confissão, outras não vão falar nada, enfim, quem é que participa, o que a Bíblia diz a respeito disso? O que nós entendemos é que a ceia é um ato público da família reunida. Família de quem? De Cristo. Se você faz parte da família de Cristo, você pode celebrar a ceia, mas o que eu preciso fazer para ser parte dessa família? Nós aqui, a Verdade que Liberta, nós não proibimos ninguém de participar da ceia, mas nós orientamos de acordo com o que a palavra diz. Eu li o texto todo para você, e ele vai dizer que não é para ser uma celebração qualquer, não é teoricamente para você chegar de qualquer maneira e participar dessa ceia. Se você participar de maneira qualquer, de uma maneira permissiva, o juízo do Senhor vem sobre você, porque Ele fala assim, examine-se você a si mesmo. Eu vou tocar nesse assunto já um pouquinho mais profundo. Mas eu queria responder onde é que acontece. A ceia do Senhor acontece em qualquer lugar em que estiverem cristãos reunidos. Nós vemos em Atos 2 que eles faziam isso nas casas, e pelo texto que nós lemos, nós percebemos que Paulo fala assim, se alguém tem fome, come em casa, ele está dando instruções sobre a ceia, significa que eles faziam essa celebração também em um lugar que nós hoje não definiríamos como igreja, um prédio constituído, porque eles eram perseguidos naquela época, nem podiam fazer isso, mas de alguma maneira, não sei se era na casa de algum irmão, se era um lugar escondido, eles se reuniam como igreja, uma quantidade grande de pessoas, para celebrar esse momento. Então, pode ser passível de ser celebrado em casa, como alguns irmãos hoje nos acompanham pela internet. Como pode ser passível de ser celebrado aqui, como nós assim fazemos? Claro. O que não poderia ser, querido? Individualmente. A não ser em casos extremos, né, de guerra, de perseguição, em algum lugar. Algumas pessoas talvez que estão incapacitadas de estar aqui, estão lá na sua casa celebrando com os seus, mas de certa maneira conectados conosco. Por quê? Porque quando ele fala todas essas coisas, ele indica o plural. Fazei. Olha, isto não é direcionado apenas a uma pessoa, mas é um ato público daquilo que nós estamos fazendo. Agora, por que nós fazemos repetidamente? Ele é um ritual de aliança. E é preciso que você entenda um pouquinho o contexto cultural da época. Os judeus, principalmente, eles tinham uma devoção muito grande, ou uma reverência muito grande a atos de aliança. O oriental por si só, ele já vai ser uma pessoa assim. E o pão e o vinho já simbolizavam para eles um ato de aliança. Deixa eu te levar a abrir a tua Bíblia lá no primeiro livro, Gênesis, no capítulo 14, se você puder abrir. Vai ser a primeira vez que é mencionado pão e vinho. Abre lá comigo em Gênesis capítulo 14, no verso 18. A primeira vez que nós vamos ver pão e vinho na Bíblia, sendo referência a uma aliança.
Gente, aqui não existia povo de Israel. Aqui já estava longe ainda de Jesus vir, Moisés estava ainda longe de nascer, ok? Não existia 10 mandamentos, não existia nada em termos do que nós conhecemos hoje da Bíblia. Era Deus falando com Abraão, tentando separar um homem no meio de um povo, de uma multidão, que não conhecia nada de Deus. Todo mundo adorava um monte de Deus. O fato de alguém adorar um Deus só era uma novidade para eles aqui. Agora, Abraão, depois de ter participado de uma intensa batalha, 9 reis ali disputando algumas coisas, ele tem uma vitória. E ele volta para casa, resgatando muitas pessoas que tinham sido sequestradas por alguns povos ali. E nessa volta acontece isso aqui, ó. Gênesis capítulo 14, verso 18. E Melquisedeque, rei de Salém, mais tarde veio a ser conhecido como Jerusalém. Mas aqui então não tinha nada a ver com a Jerusalém que nós conhecemos hoje. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era esse sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o, no caso aqui Abraão, e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque vai ser mencionado de novo lá no Novo Testamento, lá em Hebreus, como um sacerdote que não se sabe de onde vem. Ele não era judeu, porque nem existia judeu aqui. Abraão ainda era o primeiro daquela que iria ser uma geração. Mas de alguma forma, esse senhor Melquisedeque, ele está numa cidade que viria depois a ser chamada cidade de Davi. De alguma forma ele conhecia o Deus Altíssimo. E de alguma forma aquelas pessoas reconheciam ele como um sacerdote do Deus Altíssimo. E naquela volta ele traz pão e vinho para aquele homem que tinha sido chamado por Deus para abençoar todas as nações da terra. Não existia nada disso, gente, até aqui. Não existia profeta, não existia nada. E agora Deus levanta esse homem, e esse homem chega diante daquele que Deus tinha chamado, que era Abraão, com pão e vinho. Evidentemente, Abraão tinha voltado de uma jornada intensa, até poderia se alimentar com aquilo, claro. Mas o que Melquisedeque estava fazendo ali? E que Abraão reconheceu isso? Uma aliança. Portanto, é a primeira vez que pão e vinho é mencionado na Bíblia como aliança. Por que nós vamos entender que isso foi uma aliança? Porque depois, pão e vinho foi incorporado nos rituais daquela geração de Abraão, de Isaac, de Jacó, do povo de Israel, nas festas. Pão e vinho foi incorporado nos rituais familiares, a partir daquele ponto, como um sinal de quê? Não de comida e bebida apenas, mas como um sinal de aliança. Então, o judeu, quando ele estava celebrando aquele momento com Jesus, lá na frente, ele já tinha um entendimento um pouquinho maior do que, ei, não é uma coisa qualquer. Não é uma cerimônia qualquer, onde você põe, toma um pouquinho de suco e come um pouquinho de pão. Tem um elo de ligação. E qual é o elo? Mistura. Diga assim: Deus quer que a minha vida seja misturada com a dele. É claro que ele veio para nos fazer uma nova criatura e tudo mais. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós vivemos uma batalha, né? Entre a carne e o espírito, entre quanto de ofensa nós vamos deixar entrar no nosso coração e quanto de vida nós vamos deixar entrar no nosso coração, para que toda ofensa passe e leve embora, para que você tenha a maturidade de Cristo, para que você seja mais, se coloque mais no lugar das pessoas, enfim, entenda o que Jesus quis dizer com amar a Deus e amar ao próximo, apesar das falhas deles. É uma mistura entre o sangue, entre o pão, enfim, ao fazer uma aliança desse nível, as duas partes estão declarando: ei, eu estou misturando a minha vida contigo. Então tem muito simbolismo aqui por trás. Agora, você lembra o que Jesus diz, que nós lemos ali, quando ele pega o cálice, e ele diz assim, ó, esse cálice é a nova aliança. O que Jesus está nos lembrando, quando nós estamos diante da ceia do Senhor? Há uma aliança. Lembra da antiga aliança? Pois agora existe uma nova aliança. Lembra do vinho novo? Nós cantamos aqui, né? Lembra do vinho novo? Quando Jesus, o primeiro milagre público de Jesus é transformar água em vinho, e esse vinho novo, né? Ele diz que é melhor do que o outro.
uma nova aliança, não mais baseado em leis apenas. A lei estava ali para nos mostrar os nossos erros, mas não para nos salvar. Paulo vai explicar isso em muitos detalhes em Gálatas, que a lei nos mostra o quanto nós erramos. E a lei nos mostra que nós nunca vamos conseguir fazer absolutamente todas as coisas certas, a não ser que alguém venha fazer por nós. E agora, baseado no desempenho dele, Jesus deixou bem claro, querido, que não bastava seguir a Jesus pelos milagres. Diga assim: não basta servir ao Senhor por aquilo que Ele faz por mim. Guarde isso no teu coração. Não basta servir ao Senhor por aquilo que Ele faz por mim. É necessário ter uma aliança com Ele. E o que é ter uma aliança? Olha o texto de João 6, eu vou pôr para você na tela. Palavras de Jesus aqui agora. Palavras pesadas, né? Em verdade vos digo. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beber do seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Se essa declaração não te assusta, olha o resto. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Querido, isso não é estranho demais? Se você olhar assim literalmente, não é estranho? E de fato, alguns cristãos, nos primórdios, foram acusados de serem, sabe o quê? Canibais, por causa disso. Os romanos, quando estavam procurando entender o que era o cristianismo, alguns deles acusavam os cristãos: olha o que eles ficam falando de comer a carne, comer o sangue, vamos matar essa turma, porque olha o que eles fazem nas reuniões secretas deles. Jesus, quando ele dá esse discurso em João, no começo do ministério, logo após a multiplicação dos pães, muitos o abandonaram. Que discurso pesado é esse? Alguns dos discípulos até disseram assim: Jesus, discurso pesado é esse, o que o senhor está querendo dizer? É óbvio que Jesus não está falando de literalidade, mas Ele está falando sobre o quê? União de vida. É óbvio que Ele não está falando de comer literalmente a carne dele. Nós sabemos que Ele já está prefigurando a sua morte, que tipo de morte Ele iria viver, mas Ele está falando assim: olha, é aliança, é como se estivesse comendo a minha carne e bebendo do meu sangue, é fazer parte, é ter uma parceria naquilo que eu estou fazendo. Na minha morte vocês têm uma parceria, é isso que significa ter aliança. Por isso que não é chegar de qualquer maneira diante dessa mesa, meu amado. Por isso que envolve um compromisso com Ele, por isso que envolve esse entendimento que quando nós ceamos, nós estamos reconhecendo que estamos realmente aliançados com Cristo e que a nossa vida está intimamente ligada a Ele. É por isso que é sagrada a comunhão, é por isso que não é de qualquer maneira, é um ato de consequência espiritual. Põe para mim ali, ó. A ceia é um ato de consequência espiritual. Por quê? Porque ele vai falar, nós lemos, Paulo, que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Por quê? Ele mesmo diz, nós lemos o texto, não discerniu o corpo. O que é discernir o corpo? Não é mastigar o pão, ou tem que engolir o pão inteiro para não apertar o corpo de Jesus. Nós não cremos que quando nós consagramos esses elementos, eles literalmente se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Mas nós cremos que, como Jesus disse, que em memória dele, há um ato solene naquele momento. Nós lembramos que Jesus existiu, de que ele não é um ser místico, de que nós não estamos ali orando naquele momento para que nosso ser interior seja mais elevado. Nós estamos lembrando que alguém histórico veio e pagou um preço de sangue. 1 Coríntios 27, nós lemos lá: aquele que comer o pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e beba do cálice. Sabe, querido, a ceia tem consequências espirituais, por isso esse momento sempre vai ser um momento ou de bênção ou de maldição. Entende? Tem consequências espirituais aqui. É um ato em memória? É, em memória, nós lembramos. Mas não esqueça que tem consequências espirituais. Porque é um momento sim de bênção,
ou de maldição. Muitos estavam fracos e doentes na igreja de Corinto, quando nós lemos o texto, lembra? Muitos de vocês estão fracos e doentes, muitos que até já dormiram. Ele diz, por quê? Porque fazem isso de qualquer maneira. De fato, a igreja de Corinto, quando se reunia para celebrar, um pouquinho antes, no contexto desses versículos que nós lemos, Paulo diz assim, o que vocês estão fazendo no domingo, não é a ceia do Senhor que vocês estão celebrando. São palavras duras que ele fala, mas ele diz assim, não é a ceia do Senhor, porque quando vocês sentam para comer, ele diz, vocês nem esperam uns pelos outros, ou seja, vocês estão olhando só para si. Agora vamos contextualizar, nós não fazemos mais a festa ágape, nós não trazemos mais o almoção de domingo para depois celebrar a ceia, nós separamos aqui, celebramos a ceia direto, mas às vezes nós não entramos com a mesma atitude, olhando só para nós mesmos. Talvez você entre e sai da igreja sem sequer olhar para o teu irmão. Talvez você entre e sai da igreja com a mesma disposição, com o mesmo rancor no coração, com a mesma, talvez até inveja, ou enfim, olhando só para si. Ou talvez você olha para a ceia do Senhor ainda como um momento, não agora, o Senhor vai curar o meu coração, agora eu vou comer do pão, vou beber do cálice, e eu ainda continuo olhando só para mim. Amado, Deus pode fazer todas essas coisas, Jesus pode fazer todas essas coisas enquanto você ceia. Eu não estou dizendo que Ele não pode, mas eu estou dizendo que a motivação do coração, quando nós celebramos isso aqui, o foco é Ele. O foco é Ele, não sou eu. E quando nós celebramos assim, só com o foco em nós não discernimos o corpo. Nós devemos ansiar por esse momento. Tem muitas pessoas que, quando tem a ceia aí, que elas vêm na igreja, glória a Deus por elas. Pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus que os irmãos vêm, mais gente vem no dia da ceia. Amém, que eles ainda vêm, pelo menos, né? Uma vez por mês, a glória a Deus que eles vêm. Mas eu estou dizendo que nós devemos ansiar por esse momento de memória, de lembrança. Não é um momento qualquer, por isso que eu tentei espaçar um pouquinho mais tarde nós vamos voltar a fazer mensal, mas espaçar um pouquinho mais para que, se não há uma urgência no teu coração, assim, pastor, quando vamos cear? Pastor, quando vamos celebrar esse momento? Sabe, querido, porque senão se tornou banal. Se você não está nem aí para quando é que vai ter a ceia, cuidado. Talvez quando você celebra a ceia, é mais uma cerimônia que você deixou de lado. Precisamos ansiar por esse momento. Sabe, algumas pessoas realmente, pastor, vai ter ceia esse mês. É legal isso, claro, não pela religião em si, mas pelo momento, é um momento especial. Não se participa da ceia como se participa de uma cerimônia qualquer. A última parte aqui eu gostaria que você abrisse em 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Deixa eu falar um pouquinho sobre esses elementos para nós irmos para a ceia propriamente dita. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Eu vou pôr na tela aqui a nova versão transformadora, um pouquinho diferente da sua. Poucas pessoas ainda têm essa versão, mas é uma versão muito boa, eu gosto. Para quem gosta da linguagem de hoje, eu sugiro para você essa, ao invés daquela. Não que aquela não seja boa. Diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 2, falando sobre Jesus. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos. Essa passagem resume o significado do pão da ceia do Senhor. É preciso que você entenda, eu quero explicar para você, mais ou menos aqui, que o seu corpo foi entregue para nos libertar do pecado. Existe uma diferença aqui entre pecados no plural e o pecado. Quando nós falamos de pecados no plural, nós estamos falando de várias coisas. Nós estamos falando sobre aquela tentativa assim, não, essa semana, Ademir, eu vou ficar 100%, eu não vou pecar, eu não vou errar, Fábio, conta comigo que essa semana eu não vou pisar fora da linha, olha, Juliano, Bruno, conta comigo que, não vou falhar contigo. E aí, alguma coisinha sai errado.
E aí eu me arrependo, ou às vezes uma coisa mais séria, que eu considero mais séria, eu pisei na bola, eu errei, e aí eu me arrependo diante de Deus, eu falo, eu peço perdão, Senhor, não vou fazer mais de novo, Pai, me perdoa, e aí você fica naquele sentimento que está meio sendo rejeitado, mas daí finalmente você consegue pedir perdão, e fica 1, 2 dias, 3 dias, sem fazer aquilo de novo, agora eu sou aceito, mas de repente lá no 4º, no 5º dia, de novo, você falou mais do que devia, de novo, você agiu, de novo você perdeu a cabeça, de novo você fez algo errado, e aí de novo começa o ciclo de você se sentir, Deus, se eu pedir alguma coisa para Ele agora, Ele não vai me dar, ou pode ser que alguma coisa dê errado porque eu fiz aquela outra lá, e aí de novo eu venho diante de Deus, e aí eu peço perdão, eu falo, Senhor, eu não vou fazer mais de novo, eu não vou mais agir assim, e aí, que bom, Deus me perdoa, mas vem passa dia, passa 3, 4, de novo você entra naquele ciclo. Eu não estou falando desses, isso se chama pecados, coisas que eu e você vamos lutar, querido, até o dia em que nós nos libertarmos, né? Um novo corpo, um novo nome, quando o Senhor de fato nos transformar plenamente. Esses são pecados. Agora existe uma diferença do que Jesus fez sobre o pecado no singular. E isso eu estou falando dessa natureza. Quando a palavra que se refere ao pecado no singular, ele está falando que Jesus veio te libertar justamente desse ciclo, essa coisa que te leva sempre a se inclinar para as coisas erradas, dessa coisa que te leva, se você deixar de vir à igreja, se você deixar de frequentar o PG, se você deixar de ler a palavra diligentemente, automaticamente você já começa a fazer coisas erradas, automaticamente você já começa a se afastar de Deus. Eu estou falando dessa natureza, o que ele chama de pecado. Ele diz assim, Ele carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que nós morrêssemos para quê? Para o pecado, essa natureza, e aí por suas feridas nós somos sarados. A mensagem do pão, querido, é que libertos do nosso pecado, como? Por meio da morte de Jesus. Para quê? É a última pergunta que eu tenho para você. Para quê que eu fui liberto? Põe na tela de novo o texto para mim lá. A fim de que vivêssemos para a justiça. Por que é que você foi liberto do pecado? Para viver para a justiça. Por isso que eu estou tranquilo em falar para você que a tua performance não muda nada diante do Senhor. Porque se você de fato for liberto do pecado, você agora não vai entender que você pode viver uma vida tranquila porque você já foi salvo e pode fazer o que você quiser. Se você realmente entendeu que você foi liberto do pecado, você vai passar a viver agora pela justiça. Você vai tentar refletir, e eu quero deixar aqui 3 textos para você guardar. Anote aí, se você não puder. Romanos no capítulo 6 diz assim: uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Gálatas 2:20, Paulo diz assim, logo, já não sou eu que vive, eu até pus isso sublinhado, né? Mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, o que eu faço com essa vida? Vivo pela fé no Filho de Deus. E o último, 2 Coríntios, capítulo 5. Pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isto. Olha o que ele fez. Um morreu por todos, então logo, todos morreram. Quando que nós morremos? E ele morreu por todos, para que os que vivem agora, não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Há uma expressão de comunhão aqui. Deixa eu ir para esse lugar, para essa mesa. A mesma carta aos Coríntios, Paulo fala assim no capítulo 10, porventura o cálice da bênção, que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos, não é a comunhão do corpo de Cristo. A mesa, em quase todas as culturas do mundo, ela representa um convite, ela representa uma aceitação. Geralmente você não traz qualquer um para a mesa da sua casa, não é verdade? Quando você traz alguém para a mesa da sua casa, você convida para um café, para um almoço, para uma janta, o que você está querendo dizer para aquela pessoa? Você é aceito. Eu quero estreitar o meu relacionamento contigo.
Eu quero partilhar algumas experiências contigo e quero que você desfrute da bênção que chegou na minha casa. É isso que você diz quando você traz alguém para a mesa. Agora, deixa eu te perguntar algo. Quem é que tem entrado na mesa da sua casa? E não estou falando agora de pessoas. Quem é que você tem convidado para a mesa da sua casa? Deus ou o inimigo das nossas almas? O que eu quero dizer com isso? Você acorda às vezes de manhã, você senta diante de uma mesa, tem café, tem pão, tem suco, tem coisas. E ao invés de o primeiro pensamento da manhã ser o Senhor, o que Ele fez por você, o que Ele pode fazer por você, a vida dele que há em você, o sentimento de gratidão que brota nisso, o sentimento de encorajamento, todas as circunstâncias que te cercam, mas você convidou o Senhor para celebrar contigo. Ao invés de fazer isso, você abre o seu celular, você pega o jornal, você começa a ver um monte de notícias, você às vezes começa a pensar nas coisas que não estão dando certo, você às vezes começa a relembrar das pessoas que te feriram, você traz sentimentos que não foi o Senhor que plantou. Sabe o que você está fazendo quando você faz isso, meu amado? Você está convidando o inimigo para estar ali naquela mesa. Às vezes pode ser a hora do almoço, está cercado dos teus familiares, mas eles não são a pessoa mais importante sentada naquela mesa de comunhão. Você começa a dar pensamentos, você começa a abrir a tua mente para que o inimigo sente a sua mesa e começa a lançar pensamentos que vão ferir a tua esposa, a lançar palavras que vão às vezes ferir os teus filhos, ou a trazer sentimentos para o teu coração que não vão te trazer mais perto do Senhor. Para que você volte para o teu trabalho desanimado, desencorajado, ou às vezes mais rancoroso com alguém que te feriu. Às vezes, sentado à mesa, você começa a lembrar de coisas que você viu na internet que você não gostou, ou de mensagens que você gostaria de ter recebido e não recebeu. Você está convidando o inimigo para sentar nessa mesa. E a pergunta que eu quero fazer para que você possa celebrar comigo: quem você quer que sente à sua mesa? Essa mesa representa a ceia do Senhor. Nós vamos fazer isso em memória dele. Enquanto nós assim o fizermos, eu gostaria que você examinasse agora você mesmo. Feche os teus olhos aí onde você está. Comece a falar com o Senhor, comece a pedir perdão para o Senhor se talvez você trouxe muitas vezes o inimigo para sentar na tua mesa. A ouvir a voz dele ao invés da voz do Senhor a sentar à sua mesa. Examine o teu coração. Pai, aqui estão alguns elementos. Essa é a ceia do Senhor. Pedimos ao Teu Espírito Santo que sonde o nosso coração agora, Pai, se não é nesse momento que nós seremos limpos simplesmente para cearmos, ó Pai, mas é um momento de nós examinarmos a nós mesmos. Estamos em família, estamos em um ato público, Pai, e nós queremos afirmar a nossa aliança contigo dentro desse cálice que representa o sangue, dentro desse pão que representa o corpo que foi partido. Pai, se existe perdão a ser liberado, Pai, sonda o nosso coração agora. Sonda, Pai. Inspira, Espírito Santo. Inspira, inclina o coração para a Tua verdade. Nós somos o que o Senhor diz que nós somos, Pai. Às vezes nós não sabemos os pormenores das situações que nós vivemos, ó Pai, nós apenas compramos a ofensa, apenas compramos a rejeição, Pai. Sara o nosso coração, Espírito Santo, para que haja liberdade, para que haja liberalidade naquilo que nós fazemos. Espírito de Deus, sonda o nosso coração agora. Pai, se existem pecados recorrentes pelos quais nós estamos caindo, nos perdoa, Pai. Esse sangue, Senhor, que a Tua palavra diz que nos torna brancos, alvos mais que a neve, como diz aquela velha canção, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Que essa igreja celebre, Senhor, não apenas a Tua morte, mas a Tua ressurreição. Que essa igreja entenda, Senhor, que ao celebrar, ao ter o cálice e o pão nas suas mãos, ela lembra que o sacrifício foi pago. É um memorial. Fazer isso em memória de mim. Nós anunciamos a Tua morte. A ceia, Senhor, é um momento de comunhão, mas é um momento de reflexão.
É um momento de devoção, é o nosso momento de fé, é o nosso momento de adoração. É um lembrete gritante, Senhor, de que não é entrar em contato com o nosso eu interior, não é misticismo, mas está enraizado em fatos de que Jesus veio, de que Ele tinha um corpo que bombeava sangue, de que Ele tinha uma pele que sangrava, de que Ele morreu publicamente na cruz, no lugar dos pecadores, para que todo aquele que nele crê pudesse ser resgatado. Essa é a sede do Senhor, Pai, que nos enraiza, Deus, que isso aconteceu. Pão e cálice, corpo e sangue, execução e morte, para que essa ordenança se repetisse, Pai. Nós consagramos a Ti o pão, nós consagramos a Ti o cálice, que nos lembram daquilo que Tu fizeste por nós, para que não vivêssemos mais debaixo da natureza do pecado, mas fôssemos resgatados para entrar na Tua presença com confiança. E cada um que celebrar aqui hoje, Pai, se lembre disso e celebre o que o Senhor fez por nós. Você vai receber nas suas mãos, e quando você receber, aguarde para celebrarmos todos juntos. Partido por amor, seu corpo lá na cruz, completo me tornou. O sangue lembrarei que derramou em dor, um novo fim comprou a todo pecador. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, da cruz não me esquecerei. Em fé vou prosseguir, com humildade andar, a Cristo vou seguir, como Ele me tornar. Aleluia, me lembrarei da aliança. Aleluia, a Cristo descerei. Se eu me perder no caminhar, se Tua graça eu negar, me lembre tudo para estar. Aleluia, que eu sempre me lembre. Você já recebeu o pão? Se coloque de pé, por favor. Você pode destacar e tirar o pão nas suas mãos. Segura o cálice na outra mão. Senhor, nós cremos que a ceia é uma ordenança Tua, na qual todos aqueles que creem em Ti reunidos comem o pão, que nos lembra o corpo de Cristo dado por Seu povo, na qual todos aqueles que creem em Ti bebem o cálice do Senhor, lembrando da nova aliança no sangue. E nós fazemos isso em memória, e assim nós proclamamos a Sua morte até que o Senhor venha. E embora, Senhor, nós possamos nos alimentar a qualquer hora e lugar,
com a presença de Jesus na sua palavra. Há um alimento especial oferecido aqui, Senhor, ao celebrarmos a ceia do Senhor. Há um alimento especial ao ouvir a tua palavra no dia de hoje. E que nós possamos comer e beber quando cearmos, levando para a nossa vida o que aconteceu na cruz. Pela fé, Senhor, pela fé, quando nós ceamos, nós misturamos a nossa vida mais ainda com a tua, Senhor, em sinal que nós temos uma aliança contigo e não com os valores do mundo. Nós temos uma aliança com Cristo e não trazemos Satanás à nossa mesa, Senhor. Nós temos uma aliança perpétua contigo. Que assim seja. Que o teu corpo, Pai, substitui o que deveria ser o nosso corpo. Que o teu sangue substitua o que deveria ser o nosso sangue. E assim nós temos uma aliança das mais profundas existentes no universo, com o Criador, com o Rei dos Reis, com aquele que morreu como um cordeiro, mas que voltará sentado num cavalo branco, não mais para morrer numa cruz, mas para reinar com um cetro de justiça, onde todo olho verá e toda língua há de se confessar e todo joelho há de se dobrar. Aquele que estava no princípio, aquele que era o Verbo, que entregou a sua vida por nós, para que pudéssemos estar com Ele para todo sempre, em um lugar onde Ele enxugará do nosso rosto toda lágrima, onde não haverá mais tristeza, nem choro, nem pranto, porque a velha ordem já passou e eis que tudo se fez novo, e habitaremos com Ele para todo sempre. É isso que essa aliança nos lembra. Coma do pão e beba do cálice, e tenha o teu momento com o Senhor. Declarar isso. Tu és tão bom pra mim. Tu és tão bom pra mim. Eu não estaria aqui, Senhor. Eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti. Vamos declarar todos juntos? Desperta cada um de nós, Senhor. Até tua face eu contemplar, até meu tempo terminar, me lembrei que há mais por vir. Verdade, Senhor. Aleluia. Não nos deixa esquecer, Senhor. Aleluia. Não nos deixa esquecer jamais dessa verdade, Pai. Temos uma aliança. Temos uma aliança profunda. Que eu sempre me lembre. Tu és tão bom pra mim. Tu és tão bom pra mim. Eu não estaria aqui. Eu não estaria se não fosse por ti, Pai.
se não por ti, se não por ti. Vamos fazer dessa canção nossa oração. Tu és tão Bom, É verdade, Deus. tu És tão bom, tão bom. eu não estaria aqui se não por ti, se não por ti, se não por ti, Obrigado, se Pai. não por ti, Obrigado. se não Obrigado, por ti, se não por ti. Estenda as tuas mãos em direção ao teu lar. Pai, que nós possamos retornar para as nossas casas com essa lembrança preciosa. Que temos uma aliança contigo, Pai, e não é uma aliança qualquer. É uma aliança que custou a tua vida nessa terra. Que o Senhor deu de maneira espontânea para que nós fôssemos agora para todos os lugares em que nós iremos ir nessa semana, para vivermos em justiça, para levarmos a tua verdade, a tua alegria, a tua cura a tantas pessoas que tiverem contato conosco, Pai. Que o nosso coração esteja guardado, que somente a tua verdade, Senhor, seja plantada nesse coração. Que nós possamos ser portadores da bênção, Senhor, não apenas aqueles que correm atrás da bênção. Que nós venhamos a levar o perdão, que nós levamos a compreensão, ó Pai, o entendimento, que nós levemos libertação em todos os lugares que nós entrarmos, ó Pai, que nós levemos paz, que nós levemos alegria em um ambiente de tristeza, que nós venhamos, Senhor, a refletir a glória dos céus na terra, aqueles que estão perdidos, que estão vivendo em angústia, aqueles que estão longe de Ti, Senhor. Que nós nos lembremos que nós não vivemos por vista. Que nós nos lembremos, Pai, da aliança que nós temos contigo. E que cada ceia que nós celebrarmos de hoje em diante, nunca venhamos a esquecer. Nos lembre, Pai, nos lembre. Somos estrangeiros, forasteiros, passando por essa terra, rumo ao lar celestial. Em nome de Jesus. Que o Teu grande amor, que a Tua graça, Jesus, e que a Tua comunhão, Espírito Santo, repouse sobre cada pessoa aqui, hoje e para todos sempre. Amém. Vá em paz, meu amado. Que Deus te abençoe, mas não sai daqui sem derramar da graça que Deus te deu sobre pelo menos 5 pessoas. Você que está na internet, desejo uma boa semana a todos. Que Deus te abençoe.